Né? Quem será, Se né? você for olhar... Oi, gente linda. Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos à mesa. Tem um lugar para você aqui. E hoje nós vamos responder as perguntas que foram feitas para nós lá no Instagram. É uma continuidade, na verdade, do vídeo passado que a gente respondeu as perguntas que normalmente a gente escuta, né, que nos fazem. Sim. E a gente queria também já agradecer a você que esteve lá no Instagram fazendo as perguntas. A gente abriu a caixinha lá de perguntas e você que dedicou um tempinho do seu tempo para enviar uma pergunta para nós queremos agradecer. Agradecer você que é inscrito aqui no YouTube, você que também está nos seguindo lá no Instagram. Compartilhe esse vídeo, curta e vai ser um tempo muito precioso que nós teremos hoje. É isso aí. Nós vamos para a primeira pergunta, então. Quem deixou essa pergunta para nós lá foi a Dana. E a Dana perguntou assim: como ter paciência com o seu cônjuge? Como, né? Como ter paciência? Eu acredito que, na verdade, é um conjunto, né, de coisas. Principalmente o se conhecer, o se relacionar. Sim. Eu acho que quanto mais eu conheço o meu parceiro, a minha parceira, mas a gente vai entendendo o espaço, o tempo, vai entendendo como a pessoa está, se ela tá calma, se ela não tá muito tranquila. E eu acho que é isso, eu vou vendo muito como vai o teu dia. O dia que você não tá muito legal, o dia que você não tá bem, eu respeito, eu deixo ele mais quietinho. O dia que eu também tô assim, ele me respeita. Mas eu acho que, na verdade, é o se conhecer. Eu acho que isso faz com que a gente entenda e respeite o tempo, né, o momento de cada um. Sim. Eu acredito que a questão da paciência um com o outro é realmente isso que a Elis falou, né? A gente precisa respeitar não somente o tempo, né? Mas o limite de cada um, né? E isso a gente aprende com a convivência, né? Por exemplo, eu posso ir até aqui, ou até aqui eu posso ir, daqui para frente eu não posso ir mais, né? Isso influencia muito na questão da maturidade, né? A gente, como a Elis mesmo citou aqui, eu olhar para ela, eu mapear o dia dela, mapear a situação que ela está convivendo e eu saber me controlar sobre aquilo, né? Então vai ter dias que ela vai estar assim, fora do normal, vai estar um pouco irritada, vai estar nervosa, porque isso é normal, né, na nossa vida. E eu preciso mapear isso, entender que não está bem, né, e ligar o meu modo paciência para que a gente possa criar um ambiente de convivência, né? Assim como eu também às vezes acordo de uma forma, né? Às vezes nem tudo ocorre de acordo com a gente, como a gente quer, nem tudo ocorre de acordo com como a gente quer, mas ela faz isso, ela mapeia o meu dia, ela mapeia a minha forma de falar, de agir, e ela liga também o modo paciência. E a gente tem paciência um com o outro. Então é muita questão de respeito, né? Respeitar o tempo do outro, respeitar o momento do outro. E eu acho que é muita questão de maturidade também. A gente casou e é para isso. A gente casou para ter paciência, sim. A gente casou para compreender o outro, sim. Então a gente vai vivendo dessa forma. Sim, eu acho que é um ponto muito importante que você falou, é sobre maturidade. Porque eu entender que o meu parceiro não tá legal e ao invés de eu respeitar o espaço dele, respeitar o momento, ficar fazendo picuinha ou ficar tentando instigar a pessoa a ficar nervosa, perder a paciência, isso mostra que eu não tenho maturidade. Então, os dois pontos principais eu acho que é se conhecer quando a outra pessoa não tá legal, quando a outra pessoa não tá bem, respeitar o tempo dela, respeitar o momento dela e ter maturidade. E a maturidade vem do dia a dia, vem do relacionamento, vem da convivência, vem de se conhecer. Então, eu acho que para que haja paciência, né, para que você tenha paciência com o seu companheiro, com sua companheira, são esses pilares, né? Eu acho que é se conhecer, respeitar esse momento de cada um. Sim. E a maturidade. São os 3 pontos principais. Legal, e a gente precisa entender, né, que casamento é a união de duas pessoas totalmente diferentes, né? Até é por isso que dá certo, né? Muitas vezes, mas eu sou o oposto do meu esposo. É esse casamento que tem tudo para dar certo. Por quê?
porque eu entendo que isso seja a temperança de Deus, né? Um pouco do sal, um pouco do açúcar, um pouco do doce, um pouco do azedo, e você acaba criando um tempero equilibrado, né? Então, a gente precisa entender isso, entender esse ambiente de convivência, para que a gente possa suportar, né? E não só suportar, mas viver esse ambiente de paciência, ter paciência um com o outro. Eu aprendi que Deus, ele não dá uma esposa pra gente, ele dá uma mulher, né? E a gente precisa transformar ela em esposa. E para você, mulher, Deus também não dá um esposo, ele dá um homem, né? Às vezes meio das cavernas ainda, né? E cabe a você fazer desse homem um esposo, né? Um pai para os seus filhos, um esposo que vai te respeitar em todo momento. Então é isso, a questão de paciência, eu acho que envolve tudo isso que a gente falou aqui, né? Respeito, compreensão, se conhecer, mapear, né, um a vida do outro para que possa dar certo, né? A segunda pergunta é: quem fala mais no relacionamento? Eu acho que está bem claro aqui nos vídeos, até porque uma das minhas linguagens de amor é tempo de qualidade. Eu gosto muito de estar na mesa conversando, não é só com a minha esposa, mas é com todos aqueles que estão ao meu redor, todos aqueles que se dispõem a sentar na mesa comigo. Vai ter uma boa conversa e eu falo muito sim. Ela também fala, na verdade, né? Ela também fala, mas não tanto quanto eu, né? Eu sou uma boa ouvinte, gosto de conversar também, mas perto dele eu sou mais ouvinte do que falante. Mas eu acho que os dois são bem falantes, sim. É verdade, a gente fala bastante, né? Não falamos dos outros, mas falamos com os outros, né? Tem uma pergunta também que é da Dani. A Dani perguntou pra gente assim: vocês têm ciúme um do outro? Então, eu tenho ciúme sim do meu esposo. Eu acho que isso até é uma demonstração, não demonstração, mas é um ato de que a gente ama outra pessoa, que a gente se importa com a outra pessoa. Mas é um ciúme muito saudável. Eu acho que nenhum dos momentos que houve uma demonstração de ciúmes foi com vexame, com apontação, com alarme. Não, eu acho que foi uma coisa muito natural. E eu acredito também que, assim, o meu esposo, ele sabe respeitar e sabe pôr o limite. Como vocês sabem, nós estamos à frente de um ministério, então nós temos contato com muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, e eu acho que o respeito e você impor o teu limite, teu espaço, é muito importante. E isso, o meu esposo, ele faz muito bem. Ele sempre trata todo mundo, seja do ministério, seja fora do ministério, com muito amor, com muito respeito, mas ele sabe impor o limite, né? Até aqui você pode vir, até aqui não. E eu acho que isso é o que facilita muito no relacionamento e facilita muito na questão de ciúmes. Então, a gente tem ciúme sim, eu, né, falo da minha parte, eu tenho ciúme sim, mas a partir do momento em que a gente vê algo que tá muito abusivo, muito assim, eu nem preciso me expor ou impor algo. O meu esposo, ele se coloca no limite dele, ele respeita muito, principalmente me respeita, eu sinto muito confiança nisso. A gente tem muitos hábitos, a gente faz muita coisa junto, praticamente quase tudo junto, mas eu tenho o meu tempo com as minhas amigas, um tempo com a minha família. Ele também tem um tempo com os amigos dele, ele tem as coisas que ele gosta de fazer particular, que é dele, que é de menino, e pescar, futebol, e eu também gosto das minhas coisas. Quando dava tempo, né? Quando dava tempo, né, amor? Mas eu sempre tenho muita confiança. Eu sei quem tá do meu lado, indiferente de estar do meu lado ou não, eu sei o respeito, o quanto ele me valoriza. E eu acredito que os princípios cristãos nos fazem ser pessoas coerentes e pessoas de respeito. Porque antes de fazer algo contra o meu esposo, ou machucar ou prejudicar o meu esposo, eu vou estar fazendo para Deus. Então tudo isso pesa, tudo isso faz a gente refletir e pensar muito bem antes de tomar qualquer tipo de atitude.
Legal. Acho que é isso. Vamos voltar atrás na outra pergunta. Quem fala mais é ela, né? Então, a respeito de ciúmes, com certeza, né? Não é só ela, eu também tenho ciúmes, sim, né? Dela. Mas a gente nunca, né? A gente nunca teve nenhum tipo de discussão, nada. Nenhum tipo de situação, né? De um ciúme descontrolado. Doentio. Doentio, né? Então existe uma diferença entre você ter ciúme de alguém, você se importar com alguém de um ciúme doentio, né? Existe um ciúme doentio hoje que leva todo o casamento à ruína. Se você tem ciúme acima do normal, e se você se expõe ou expõe as pessoas que estão do seu lado por causa de ciúme, você com certeza está fadado ao fracasso no seu casamento. A gente precisa sim respeitar o nosso cônjuge, né? A gente precisa realmente respeitar a vida do outro, né? Como a Elis bem disse aqui, antes de nós fazermos alguma coisa contra nós mesmos, né? Eu contra ela ou ela contra mim, nós estaríamos fazendo contra Deus. E existe um temor muito grande, né? Na parte espiritual também. Então, eu confio muito na Elis hoje, muito, muito mesmo, né? E embora a gente faça muita coisa junto, mas como ela disse, ela tem os momentos dela também, e é necessário, né, que isso aconteça que haja um casamento saudável, né? Então, eu tenho sim ciúmes, mas existe um limite que a gente precisa viver, né? Não é eu que imponho o limite para ela, muito menos ela, né, impõe limite para mim. A gente cuida muito dessas coisas, né? Até mesmo com pessoas que a gente tem contato praticamente todos os dias, né? Como ela disse, a gente pastoreia uma igreja aqui na cidade, então tudo isso debaixo de muita cautela, né? Muita responsabilidade, muita sinceridade no nosso coração. A gente confia muito um no outro e eu acho que isso é uma aliança muito grande dentro do relacionamento, porque quando a confiança é quebrada, é muito difícil para poder restaurar essa aliança de novo. Então a gente cuida muito. Então você que tem seu casamento aí, cuide muito para não quebrar a aliança do compromisso, da confiança. Ah, mas eu já quebrei a minha. Você precisa ser tratado, você precisa ser curado, precisa ser construído uma nova aliança. Não tenta consertar essa. Porque a quebra da confiança vai gerar a insegurança e a insegurança vai gerar o ciúme excessivo. Verdade. Então, o mais importante, se você percebe que o seu companheiro ou a sua companheira, né, seu esposo, sua esposa, eles não têm essa segurança, né, tem um ciúme que você vê que ultrapassa a barreira, que às vezes até machuca. Verdade. Então, procurem conversar. A melhor forma é, por que você sente, por que esse ciúme excessivo, por que esse ciúme abusivo, tudo isso, se você trazer para a conversa, entender o motivo, tentar ajustar isso é muito importante. E eu sei que assim, eu tenho meu trabalho secular, além de estar no ministério, e a gente acaba tendo muito contato com muitas pessoas. E então eu sei o limite, se eu vejo que alguém entrou num assunto ou me abordou de alguma forma, a gente tem que pôr um limite, né? Até que não, ou simplesmente se eu não conheço, se eu não sei quem é, se não faz parte do meu vínculo de amizades ou de ministério ou de trabalho, vem chamando no Instagram, eu não respondo. Por quê? Porque eu sei que às vezes vai abordar, vai criar um clima ruim, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, ter muita cautela, e isso vai gerando maturidade entre o relacionamento, né, e entre o casamento. Então isso tudo é muito importante para que não tenha esse ciúme abusivo, esse ciúme excessivo. Verdade, isso mesmo. Então, a gente está muito feliz de estar aqui, né? A gente vai para a última pergunta agora. Obrigado você que tem nos acompanhado até aqui. Obrigado você que tem assistido nossos vídeos, você que tem compartilhado. Compartilhe nossos vídeos. Deixe um comentário aqui, é muito bom, né? Para a gente poder ter um tempo de perguntas e respostas aqui mesmo nos comentários do YouTube. A gente vai ter o maior prazer de responder você, o maior prazer de te conhecer aqui pelos comentários, né? Então compartilhe, curta e deixe o seu comentário aqui. E outra, corre lá pro nosso canal e se inscreva lá, se inscreva no nosso canal. Vai ser bênção poder ter você lá, tá bom? Então nós vamos para a última pergunta agora,
que é: qual viagem vocês sonham em fazer junto este ano? Então, né, há um ponto de interrogação, na verdade, nessa pergunta bem grande, porque a gente não fez nada durante o final do ano que passou, né, 2025 e 2026. A gente está poupando um valor era para a gente ir para o Chile, né, a gente ia conhecer a neve lá, a gente estava se programando ficar uns 15 dias lá. E aí entra aquela questão que a gente comentou no último vídeo, né? Existe um chamado dentro de nós que queima muito mais do que nós mesmos, né? E então surgiu uma outra oportunidade aí, até mesmo de uma expansão do nosso ministério para um outro país e para uma outra nação. E eu comentei com a Elis que a gente teria que ir para lá, né? Para esse lugar. Mas dentro de mim eu pensei, em vez de a gente ir para o Chile, a gente podia ir para lá. A gente talvez não vai ver a neve, mas a gente podia ir para lá. Mas só comentei isso comigo. E quando eu contei isso para ela, alguns minutos depois, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: ó, pois é, a gente podia cancelar nossa viagem para o Chile e transferir ela para essa nação. A gente conheceria a nação, teria um tempo junto e também faríamos a obra de Deus lá. Então, a gente está com essa viagem pré-programada, né, para esse ano ainda, mas pro segundo semestre, e eu creio que vai ser bênção também, tanto para nossa vida, para termos um tempo junto, né, e também para o reino de Deus, né, expandir aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, e a gente quer fazer com todo carinho também. Verdade. Isso mesmo, e vai ser um tempo muito precioso, como todos os que a gente tem, em tudo que a gente faz junto, e principalmente se tratando do reino de Deus. A gente tem várias outras perguntas, essas foram algumas que a gente selecionou, para não ficar um vídeo muito longo, a gente fez essas, mas... A gente não quer virar só pergunta e resposta, então a gente tem muitos temas aqui, né, que a gente quer expor através desse canal para vocês, né? Sobre relacionamento, sobre casamento, sobre família, sobre fé, sobre a nossa vida pessoal, sobre a sua vida pessoal, né? Então a gente trata muitas pessoas aqui, a gente cuida de muitos casais aqui, a gente senta na mesa com eles, a gente está restaurando muita gente, e isso é muito gostoso, muito gratificante, né? É árduo, claro que é, mas é muito gratificante. Então tem muitos temas que a gente quer abordar aqui, e a gente queria ouvir de vocês, né? Obrigado você que assistiu até aqui, né, o nosso vídeo. E a gente quer saber de você qual o tema que você gostaria que a gente abordasse aqui no próximo vídeo. E aí a gente vai levantar esse tema e vai discutir aqui. Então, a gente vai ficando por aqui. A gente agradece todos vocês que estiveram com a gente, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Um Casal na Mesa, né? E para que vocês possam realmente desfrutar daquilo que Deus tem para vocês nesse tempo, tá? Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário aqui embaixo depois desse vídeo e deixe o seu like, compartilhe, vai ser uma bênção poder tê-los aqui conosco. E é isso, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Abraços.